Corinthians e Vitória se enfrentam no Barradão neste sábado às 4h30 da tarde pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão da TV Globo para o estado de São Paulo e na TV fechada quem transmite é o Premier. Para esse confronto, o técnico Ramon Dias tem 4 desfalques confirmados, que são a ausência dos 2 zagueiros titulares André Ramalho e Kaká por conta de lesão, e dos 2 laterais que utilizou aí como titular o técnico Ramon Dias na última partida e que deu muito certo. Mateuzinho e Hugo aí estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo e não enfrentam o time do Vitória nesse jogo importante e direto aí na luta contra o rebaixamento. Para esse confronto, o técnico Ramon Dias deve desfazer aí o esquema de 3 zagueiros em que utilizou no último jogo, com André Ramalho, Félix Torres e Gustavo Henrique, pois o Corinthians não tem o André Ramalho à disposição para esse jogo. Então, o técnico Ramon Dias, para esse jogo, deve retornar com o esquema 4-3-3 losango que utilizou em vários jogos dessa temporada. O técnico aí deve mandar a campo um time com Hugo Souza no gol, Fagner e Matheus Bidu nas laterais, o retorno do Matheus Bidu com a ausência do Hugo aí por suspensão. Na zaga, o técnico deve utilizar Félix Torres e Gustavo Henrique. E no meio de campo, aí, um esquema losango deve utilizar José Martínez, André Carrilho, deve voltar ao time titular e o Alex Santana. Um pouco mais à frente, o Rodrigo Garro armando o time. E os 2 atacantes aí para essa partida, ainda não se sabe se Memphis Depay deve ou não ser poupado dessa partida pela sequência de jogos, mas é o que tudo indica, ele deve manter o ataque com o Yuri Alberto e o Memphis Depay. 2 atacantes que têm se complementado, e o Memphis Depay não atuou tão bem assim na última partida, pois o que alegaram é que ele estava mal aí para a partida, já que esteve uma indisposição antes do jogo, mas mesmo assim o Yuri Alberto compensou aí o Memphis Depay, que estava um pouco apagado na partida, e fez um grande jogo, uma grande partida aí contra o Palmeiras no derby, o que o Corinthians aí conseguiu os 3 pontos que são fundamentais até mesmo para o Corinthians sonhar um pouco mais à frente, sonhar até mesmo com a vaga na Sul-Americana ou até mesmo uma vaga na pré-Libertadores. Para esse confronto aí contra o time do Vitória, não podemos esperar um jogo fácil, pois o Vitória atuando em casa é um time que costuma complicar para os seus adversários, um time que já conquistou aí vitórias importantíssimas aí nos últimos jogos. Conseguiu vitórias contra o Atlético Paranaense fora de casa e conseguiu também vitória aí contra a equipe do Fluminense e alguns outros bons resultados aí no Campeonato Brasileiro. Um time que tem jogado praticamente bem certinho aí no esquema do Thiago Carpini, um time que tem 2 jogadores que têm se destacado aí ao longo do Brasileirão, que é o caso do meio-campista Mateuzinho, que eu acho que o Corinthians podia ir atrás desse jogador, um jogador que cria boas jogadas, seria um bom reserva para o Rodrigo Garro. E o Alejandro, que é outro jogador que tem feito golaços aí nesse campeonato, fez golaços aí contra a equipe do Cruzeiro e o Atlético Mineiro, um atacante aí que o Corinthians deve ficar de olho aí, marcar bem em cima, marcar bem aí esse jogador, que eles são 2 jogadores aí que são perigosos no ataque do Vitória. O time do Corinthians, ao meu ver aí, deve até mesmo propor o jogo em determinado momento, já que o Vitória está em uma situação até um pouco melhor que a do Corinthians, e o Corinthians pelo favoritismo, pelo nome aí, é favorito para essa partida, ao meu ver, e nesse confronto aí onde o Corinthians tende a propor um pouco mais o jogo, o Corinthians pode aí ter total as ações do jogo ao seu controle. Considero que o Corinthians aí tem potencial de conseguir no mínimo um empate nessa partida. Meu palpite aí, meu placar para esse jogo é um empate em 1-1 e o Corinthians somando mais um ponto aí nesse jogo fora de casa contra o Vitória. E você, fiel, qual o seu palpite? Qual o seu placar para esse jogo entre Vitória e Corinthians aí fora de casa pela 33ª rodada do Brasileirão? Já deixe o seu palpite aí nos comentários. Eu gostaria também de alertar a todos vocês que assim que acabar a partida entre Vitória e Corinthians, estarei postando um vídeo aí pós-jogo com a análise e minha opinião do jogo do Corinthians aí, como o Corinthians foi, jogadores que foram bem, jogadores que foram mal nessas partidas, os destaques e os pontos negativos do Corinthians nessa partida. Então vamos torcer aí para que o Corinthians faça uma boa partida e consiga até mesmo uma vitória aí nesse confronto, o que dará aí uma sobrevida no Corinthians para tentar até disputar uma competição internacional no ano de 2025. Vou ficando por aqui, fiel. Valeu e até os próximos vídeos.